Oi pessoal, tudo bem? Bom, sobre a nossa terceira aula, a gente vai trabalhar aqui agora com expressões e equações do primeiro e segundo grau, tá? Então o que a gente vai discutir nessa aula? A gente vai discutir primeiro expressões e equações do primeiro grau, vocês vão ver que vai ser. Depois, equações de segundo grau, o cálculo das raízes, a resolução de alguns problemas e os problemas e aplicações de máximos e mínimos para a equação do segundo grau. Bom, o que é uma expressão do primeiro grau? Uma expressão do primeiro grau é uma expressão que pode ser escrita desta forma aqui, tá? Y igual a ax mais b, onde a e b são números, são constantes. Professor, dá um exemplo. Y igual a 2x mais 3. A igual a 2. Ó, aqui nesse caso, A igual a 2. B igual a 3. Olha que delícia. Tá? Bom, o A, que ele ganha um número, ele é chamado de coeficiente angular. E o B também ganha um número, ele é chamado de coeficiente linear, tá? Angular, linear. Por que angular? Bom, como a gente vai ver aqui, a figura, a cara desta expressão aqui, se você for fazer o desenho, que é o gráfico, né, que todo mundo conhece, ela vai dar uma reta, tá? E o que representa A e B nesta reta? A representa a inclinação da reta. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Esta é exemplo de um gráfico de uma reta. Como é que a gente faz o gráfico? Bom, em reta moleza de fazer gráfico, tá? Tranquilo, fácil, muito fácil de fazer a reta. Bom, então aqui a gente tem o eixo X, aqui o eixo Y. O eixo X a gente vai chamar de domínio, mas à frente eu vou classificar a palavra domínio aí para vocês, o que ele vai ser. E o eixo Y vai ser a imagem da minha expressão aí, o desenho, o gráfico da minha expressão. Bom, então, se a expressão for assim do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Ou uma reta para cima, ou uma reta para baixo. O que separa a reta para cima da reta para baixo? É o sinal do A. Quando o A é positivo, a reta tem inclinação para cima. Quando o A for negativo, a reta tem inclinação para baixo. Ó. Positivo, negativo. Quando a reta é para cima, ela é crescente. Por que é crescente? Porque está subindo os valores. Ó. Se você pega esse valor, ela tem esta imagem. Você pega este valor aqui, ó, ela vai ter uma imagem maior. Lembrando que a direção que você acompanha o comportamento do seu desenho, do seu gráfico, é da esquerda para a direita, tá? Então você vem da esquerda para a direita e vê o que vai acontecendo com a sua imagem do seu gráfico. Se ele está subindo, então é crescente. Se ele está descendo, é decrescente. Professor, como é que eu faço um desenho bonito da minha reta? Para você fazer um desenho bonito da sua reta, faz o seguinte, olha. Esta reta aqui é muito fácil de desenhar. Por quê? Porque a reta você precisa só de 2 pontos. Você encontra 2 pontos especiais e liga. A reta sempre passa no eixo Y no valor de B. Então, este aqui é coincidência? Não. Ele sempre bate aqui no valor em B. Esse ponto, o coeficiente linear, indica onde a reta corta o eixo Y. Isso aqui é chamado de eixo Y. Ó. Eixo Y, eixo X. Onde a reta corta o eixo Y. Tá? E aqui onde a reta corta o eixo Y também, tá vendo? Marquei o B aqui. E o outro ponto especial pode ser a raiz. Professor, o que é a raiz? A raiz é aquele valor onde a gente resolve a equação do primeiro grau igual a zero. Então, se você tem ax mais b igual a zero, qual a solução disso aqui? Você quer encontrar x, então você passa o b para lá. Então, ele está positivo aqui, ele vai negativo para lá. E agora passo o A dividindo. Obviamente aqui a gente está assumindo que o A é diferente de zero. Tá certo? Porque se o A for igual a zero, a equação não é do primeiro grau. Então aí, ó, esse ponto menos B sobre A é onde a reta corta o eixo X. Ele é chamado de raiz. Então você vem aqui e marca menos B sobre A. Tá vendo? Eu
fui escrever aqui e deixei feio. Então esse ponto aqui é a raiz. Então a raiz é o ponto em que a reta corta o eixo x. A reta não, qualquer gráfico. Se eu fizer o desenho de uma expressão, a raiz dessa expressão serão os valores em que o gráfico corta o eixo x. Tá? Então, o a é o coeficiente angular e ele indica a taxa de variação da função. Se a for positivo, então quer dizer que a minha reta tem inclinação positiva, para cima, tá? É punjante. Se o a é negativo, então a inclinação é negativa, indicando uma diminuição do valor de y, ou seja, é decrescente, tá? Beleza, ó, muito bonito. Bom, aqui a gente já falou da raiz, já mostrei como é que a gente calcula, né? Então, para encontrar a raiz, a gente pega a expressão igual a zero. Professor, vamos fazer com o número? Vamos pôr aqui um exemplo. Suponha que você tem 2x mais 3 igual a zero. Olha que moleza resolver isso aqui, ó. Passo o menos 3 ou 3 para lá, vai com sinal negativo, né? Um número que atravessa uma igualdade, ele troca de sinal. Então, se ele está a igualdade do lado de cá, ele vai para lá, ele fica com sinal negativo. Passo o 2 dividindo agora. Menos 3 sobre 2 é a raiz. Então, este é o valor da raiz da função. Professor, faz o desenho desta para nós. Ó, moleza fazer o desenho. Então, você marca o ponto 3, né? O gráfico de y igual a 2x mais 3. Você marca o ponto menos 3 sobre 2, está mais ou menos aqui, lembra? Na reta. E o valor do b. O b é quanto? É 3, ó. Marco o b aqui, 3. Ah, professor, você não falou da reta que está na posição vertical, você falou só a reta horizontal. Bom, eu vou falar mais à frente do plano cartesiano, mas eu posso dar uma adiantada já, porque a gente está mostrando o desenho da expressão. Então, a representação do número no plano cartesiano aqui, né? A gente tem o ponto em x e o ponto em y. Então, em x é aquela que a gente está acostumado, né? Então, ele cresce da esquerda para a direita. A gente tem um ponto aqui que é a origem. A origem no plano cartesiano é onde os eixos se cruzam, tá certo? Então, isso aqui é x igual a zero e y igual a zero, então a gente marca assim. O que está para cima é positivo e o que está para baixo é negativo, tá? Então, a gente vem aqui, ó, qual é a reta? Esta aqui, ó. Então, o gráfico, a cara dessa função é esta aqui. Vamos fazer um exemplo aqui numérico? Resolva a equação. Então, 2x menos 3 igual a 0, 2x igual a 3, x igual a 3 meios. Esta é a solução. Então, para este valor, a função ou a expressão se anula, né? Você resolveu essa expressão aqui. Vamos fazer um exemplo aí com aplicação. Ó, uma empresa de aluguel de bicicletas cobra uma taxa inicial de R$20 e mais 5 por hora de aluguel. Então, quer dizer o seguinte, você alugou a sua bicicleta, já paga 20 sem andar. Você passou 1 hora, você vai pagar 20 mais 5. Passou 2 horas, você vai pagar 20 mais 2 vezes 5, porque a cada hora gastada é 5. Passou 3 horas, 20 mais 3 vezes 5, tá? Então, ó, se x representa o número de horas de aluguel e y o custo total em reais, a equação que modela essa situação é dada por esta aqui, ó, y igual a 5x mais 20. Professor, como é que eu compreendo isso? Ó, se você usar a lógica, você vai construir essa função linear de modo bem fácil. Eu dei, mas você vai construir ela de modo bem fácil. Por quê? Porque esse aqui é o custo fixo, tá? Então, como é que você montaria? Então, é custo fixo, R$20. Olhou para a bicicleta, falou, eu vou alugar, você está pagando, vintão, tá? Passado 1 hora, você pagou R$20 mais R$5. Então, ó, o seu x representa as horas. Então, o crescimento do seu gasto, ele é o quê? É
o valor por hora vezes a hora. Então, esse 5x aqui é o valor que está aumentando com a hora. Este é o valor fixo, mas este é o valor que está aumentando com a hora. Tá certo? Então, esta expressão representa quanto você vai gastar por hora. Qual a pergunta aqui do problema? Encontrar o tempo de aluguel necessário para atingir o custo de R$ 45. Então, você quer encontrar o quê? Você quer encontrar o valor de x, tal que o valor de custo seja R$ 45. Então, ó, o meu y aqui vai ser R$ 45, tá certo? E eu quero encontrar o valor de x para que o y seja R$ 45. Adivinha o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse valor de 45 aqui na minha expressão e vou resolver a equação. Tá vendo que essa tem uma aplicação de achar raiz de função do primeiro grau? Uma aplicação útil, simples, mas útil. Tá? Passo o vintão para lá, né? Então vai ficar 45 menos 20 igual a 5x. 45 menos 20 dá 25 igual a 5x. Antes de eu continuar a conta, é o seguinte, ó. Por opção, eu sempre gosto de deixar a incógnita do lado esquerdo, tá? O que é incógnita? Incógnita é o valor que a gente vai achar. E a coisa conhecida do lado direito. Se você olhar bem aqui, a incógnita está do lado direito e o valor conhecido do lado esquerdo. Fala, professor, posso trocar a posição? Pode. Quando você inverte a posição dos números, não acontece nada, tá? Então, se você passa esse 5 para lá e esse 25 para cá, escreve assim e eles não trocam de sinal. Você fala, professor, mas você não falou que hora que você atravessa uma igualdade o sinal se altera? Verdade. Você poderia escrever assim também, ó. O 5 passou para lá, ficou menos 5x. O 25 passou para lá, ficou menos 25. Aí você multiplica de ambos os lados por menos 1, aí, ó. Não dá a mesma coisa que está aqui? Para que esse trabalho aqui? Então, se você inverte a posição dos dois ao mesmo tempo, o sinal não troca, tá bom? Bom, agora para achar x vai ser 25 sobre 5, que vai dar o quê? 5. Tem significado, isso aqui é 5 o quê? Horas. Então, qual a resposta? A resposta, após 5 horas, gastaremos R$ 45. Tá? Bom, na próxima parte da aula eu vou falar das equações do segundo grau.